Boa tarde. Aqui estamos para dar início ao estudo da série psicológica de Joana de Ângeles. Abordaremos o tema A Busca do Significado, que é o capítulo 8 do livro Em Busca da Verdade. Lembramos sempre que estudos anteriores se encontram em nosso canal no YouTube. Você pode acessar, inscrever-se gratuitamente e também estudos de outras obras que fazem parte da série psicológica de Joana de Ângeles. Vamos aqui fazer a nossa introdução com um breve comentário de uma mensagem do Espírito Emmanuel. Extraído do livro Cartas de Paulo, o Evangelho comentado por Emmanuel, uma passagem referente à carta aos Romanos, capítulo 12, versículo 2. Separamos esse parágrafo. Não te resignes aos hábitos da treva, mas clareia-te por dentro, purificando-te sempre mais, a fim de que a tua presença irradie em favor do próximo a mensagem persuasiva do amor, para que se estabeleça entre os homens o domínio da eterna luz. Então vamos colocar alguns apontamentos para introduzir o nosso estudo. Não te resignes, não te conformes, não te submetas aos hábitos da treva. Os hábitos da treva que Emmanuel se refere são aqueles que fazem parte do nosso inconsciente profundo. O nosso passado de outras encarnações, sobretudo, aonde atitudes contrárias às leis divinas, que se chocaram com a lei do amor, criaram em torno dessas atitudes nossas um clima de sombras e que, mesmo não nos recordando na atualidade reencarnatória do que fizemos outrora, esse passado, muitas vezes, tenta submeter e emergir para o nosso presente. E continuando, Emmanuel diz, mas clareia-te por dentro, busca o autoconhecimento, ilumina-te pelo conhecimento da tua verdadeira realidade, a espiritual, purificando-te sempre mais. De fato, à medida que nós nos abrimos ao interesse sincero pelo conhecimento da realidade espiritual da vida, vamos nos tornando mais sensíveis aos estímulos de mudança, de superação, de aquisição de virtudes que representam esse purificando-te sempre mais, a fim de que a tua presença irradie em favor do próximo a mensagem persuasiva do amor. De fato, à medida que estabelecemos hábitos de educação mental, de equilíbrio emocional, quando passamos a sintonizar com os objetivos elevados da vida, irradia-se de nós, em forma de magnetismo e de vibrações, energias salutares associadas ao amor, para que se estabeleça entre os homens o domínio da eterna luz. Esse é um trabalho que cabe a cada um de nós. O esforço de ressignificação, de superação das tendências viciosas, de identificação com os objetivos elevados da vida. Ao fazermos isso habitualmente, passamos a ser presença irradiadora de luz, de bem-estar,
de magnetismo salutar em torno de nós. Vamos então para o nosso tema busca do significado, que é também sinônimo de a busca do sentido, do entendimento dos objetivos maiores da vida, da experiência espiritual no corpo denso que estamos tendo. Vamos compartilhar algumas observações que Joana coloca no início do capítulo 8, sempre lembrando a importância da leitura de toda a obra. Aqui nós iremos apenas refletir sobre alguns pontos separados que destacando como sendo positivos ao objetivo desse estudo. Lembramos que dúvidas, perguntas podem ser deixadas. Posteriormente nós estaremos respondendo nessa página das redes sociais ou no YouTube, aonde esse vídeo posteriormente estará disponibilizado. O sentido profundo da existência humana é a busca do significado, a planificação do self, a imago Dei, a substância divina que orienta a existência e dignifica. É assim que Joana começa no capítulo 8 a tratar desse tema. Vamos refletir um pouco sobre o que aqui ela considerou. O sentido profundo da existência humana não é a satisfação das necessidades fisiológicas, instintivas, não é a apropriação viciosa de bens, de posses e de situações passageiras, as quais o homem não tem nenhum controle ou domínio. O sentido profundo da existência é a planificação do self, que é o resultado do trabalho do autoconhecimento, do despertar do eu profundo, do trabalho reflexivo, consciencial da nossa verdadeira natureza e dos objetivos que nos trouxeram à presente encarnação. É esse o sentido profundo da existência. A imago Dei, a imagem de Deus, a substância divina, que orienta a existência e dignifica. O Cristo interno, que está em todos nós e que, na verdade, temos dificuldade em expressá-lo devido aos escamoteamentos, às desculpas, ao afastamento nosso das leis divinas e que agora somos chamados ao caminho de retificação, ao caminho da volta à casa do Pai. Lembrando que este livro, Em Busca da Verdade, tem como pano de fundo a parábola do filho pródigo, ou a parábola dos dois filhos. Então, essa planificação do self vai se dar a partir desse nosso retorno à casa do Pai. Ninguém portador de consciência pode peregrinar pela terra sem um sentido existencial que se esplaia além das necessidades imediatas, que deixam de atender às exigências emocionais logo que são vivenciadas. Então, é imprescindível estarmos atentos ao sentido existencial que nos cabe e que está além das necessidades imediatas, como acabávamos de comentar. Está além da satisfação de necessidades físicas. Nós temos, na nossa verdadeira natureza,
o espírito, com suas necessidades de cuidados, de alimentação, de fortalecimento. E é quando direcionamos o devido cuidado e atenção para ele que nós estaremos trabalhando o sentido existencial em nossa vida. Por essa razão, a experiência interior torna-se de relevante significado, sem a qual todas as realizações externas perdem a significação, porque passam a ser possuídas sem atender às exigências emocionais que, não resolvidas, desencadeiam o vazio existencial. É aí onde está o grande problema da criatura humana de forma geral na Terra. Vinculada ao entendimento da vida em termos de materialismo, afoga, submerge os cuidados que seriam imprescindíveis com a sua verdadeira natureza. E o resultado é o vazio existencial, é as doenças emocionais. Mas voltando aqui ao início desse slide, quando diz: a experiência interior torna-se de relevante significado. É o resultado direto daquela expressão do Cristo: buscai primeiro o reino dos céus e a sua justiça. Buscai primeiro o significado profundo da vida, e as demais coisas vos serão dadas de acréscimo. E ainda nesse sentido, Joana diz: sem a qual todas as realizações externas perdem a significação, porque passam a ser possuídas sem atender às exigências emocionais. É o que infelizmente tem acontecido com muita gente. Muita gente que acha que a vida é uma busca desenfreada da satisfação dos sentidos físicos e que deduz pelos seus objetivos que isso vai lhe dar plenitude ou felicidade verdadeiras. Evidentemente não vai dar. Pelo contrário, vai gerar uma profunda infelicidade. A viagem de caráter religioso deságua no sentimento de religiosidade, de encontro com o divino que se encontra no si mesmo, aguardando compreensão e vivência da sua realidade, além de qualquer tipo de culto externo ou submissão temerária. Então, independente da religião, da crença que se tenha, quando há um verdadeiro caráter de identificação com determinada religião, desperta-se o sentimento de religiosidade, de encontro com o divino que se encontra no si mesmo. É por isso que a doutrina espírita não estabelece na sua conduta, junto aos seus adeptos, o proselitismo. Porque a doutrina espírita sabe que aquele que de fato se identifica com a religião na qual se encontra, pode encontrar o sentimento de religiosidade profunda, desde que seja sincero a sua devoção. Mas isso, claro, na revelação espírita, ampliam-se subsídios e instrumentos para que essa realização dê-se de forma mais rápida e planificadora, desde que o espírita também se sensibilize a abrir-se ao processo transformador que a doutrina naturalmente
começará a estabelecer na sua consciência. Prosseguindo, as várias maneiras de realizar a religiosidade mediante a fé, a abnegação, na prece, nos serviços de beneficência e caridade, dão sentido à existência física, enriquecendo-a de alegria e de bem-estar, por contribuir na diminuição do sofrimento e necessidades que assolam em toda parte. Então, as várias maneiras de realizar a religiosidade. E aqui Joana vai citando diversos aspectos: a fé, a abnegação, na prece, nos serviços de beneficência, de caridade, enriquecendo de alegria e de bem-estar por contribuir na diminuição do sofrimento e necessidades. Isto é profundamente significante e importante. Saber que na medida em que nós nos entregamos de sentimento e de coração às tarefas fomentadoras da caridade nos seus mais variados aspectos, nós estamos desenvolvendo a religiosidade profunda e nos habilitando a encontrar esse sentido, esse significado existencial que Joana trabalha nessa mensagem. Essa é uma luta antiga realizada pelo espírito, que tem necessidade de superar os impedimentos da matéria, em que se ergastula durante o processo da evolução, para desvelar as potências nele adormecidas, o seu Deus interno. Então, a superação dos impedimentos, das dificuldades que a matéria, que as vibrações densas do corpo, e aqui Joana usa uma palavra pouco comum, em que se ergastula, em que se prende, em que fica submetido durante o processo da evolução. Essa luta é trabalhada de forma vitoriosa pelo espírito, quando ele se abre e se sensibiliza à vivência do amor, da caridade. E que a partir dela vai desvelar as potências nele adormecidas. De fato, à medida em que nós nos identificamos de uma forma mais profunda e continuada com o bem, com a paz, com o amor, com o equilíbrio, emerge do nosso íntimo potências adormecidas, possibilidades pela presença do Cristo interno trabalhando em nós, possibilidades nunca antes trabalhadas. É a isso que Joana se refere e que nós vamos conseguindo na medida em que a sensibilização ao bem ganha caráter de continuidade e de perseverança em nós. O divino em cada um luta inevitavelmente contra o humano, a força transcendente em alerta contra o poder do animal ególatra e escravizador. Nesse parágrafo, Joana é bem enfática, da predominância desgastante e escravizadora mesmo, como ela coloca, das forças associadas à condição humana, aonde o instinto e
as realizações puramente de ordem material, prendem o espírito e faculta uma intensificação dos aspectos egoístas, ególatras, como ela bem assinala aqui. E no início ela diz, o divino em cada um luta inevitavelmente contra o humano. Entendamos aqui o humano como essa identificação da criatura humana com os valores puramente materiais ou instintivos. Pode-se dizer que se trata de um esforço imenso, esse emergir da escuridão, das sombras, da ignorância para a claridade, do discernimento e da razão. É a autoconquista realizada pelo self, cuja trajetória é interior. Então não há dúvida que é um trabalho e é um esforço imenso a ressignificação do nosso passado de sombras, de onde o nosso eu profundo, o nosso self, é chamado a emergir, a se impor e possibilitar, como aqui ela coloca, a autoconquista, o autodomínio, o estabelecimento das regras e diretrizes pelo espírito, pelo nosso eu profundo, que passa a ser o determinante das nossas conquistas e superações que se direcionam para o infinito. Porque quando Joana aqui coloca, é um esforço imenso esse emergir da escuridão, é porque o trabalho de espiritualização profunda, de despertamento do eu, do self, é um trabalho que nós somos chamados a iniciar, se já não fizemos, o mais rapidamente possível, porque ele se direciona para a perfeição, para o infinito. A falta de sentido existencial, lembrando aqui, esse infinito que acabamos de citar, é aquele campo traçado por Jesus de sede perfeitos, como perfeito é o vosso Pai Celestial. A falta de sentido existencial, portanto, de significado, gera transtornos neuróticos, muitas vezes confundidos com outros motivos, que seriam os responsáveis pelo desequilíbrio. É interessante refletirmos sobre esse parágrafo que separamos aqui de Joana. Porque aqui ela está falando do resultado comum que tem acontecido com a maioria da humanidade. O estabelecimento de transtornos neuróticos por essa humanidade. Não ter direcionado a atenção ao verdadeiro sentido da vida, ao sentido espiritual. E aqui quando Joana diz, muitas vezes confundidos com outros motivos, que seriam os responsáveis pelo desequilíbrio, há uma referência aqui, por exemplo, àquela causa comum apontada por Sigmund Freud, da origem dos transtornos neuróticos, que ele assinalou como sendo provenientes da ausência de plenitude no exercício do sexo, da plenitude das energias genésicas. E Freud apontava, nesse aspecto, apenas um dos pontos, mas cuja origem primeira é a ausência do sentido e da percepção espiritual da vida. De fato, as pessoas que fazem parte desse grande universo da humanidade envolvida no materialismo e que não deram a menor atenção ainda às questões espirituais da vida,
o sexo tem um papel muito preponderante, não temos dúvida. Nesse aspecto, nesse direcionamento, Freud acertou, e ele é estudado até hoje por causa disso. As pessoas que são materialistas têm maior ou menor campo de incidências a transtornos neuróticos, dependendo muitas vezes, na maioria das vezes, de viverem bem sexualmente ou não. E não precisa dizer que a grande maioria envolvida no posicionamento ególatra da vida não vivem plenamente satisfeitos na sexualidade. E o resultado é de serem amplamente neuróticos. E bom seria que se limitasse às neuroses, como os não. Aí entra também os campos para as psicoses, para os distúrbios, para as síndromes como do pânico, para os processos graves de ansiedade, de depressão e outros. Todos eles resultantes na causa primeira, que é a ausência do sentido existencial, do sentido da vida nessas pessoas. De terem se identificado com o corpo perecível como sendo a verdadeira vida e pensado que a satisfação dos instintos seria a plenitude desses objetivos. Então, a falta do sentido existencial, voltando aqui ao texto, gera transtornos neuróticos, muitas vezes confundidos com outros, como citamos, com outros motivos que não são os responsáveis pelo desequilíbrio. O responsável, a raiz do desequilíbrio, a ausência do sentido da vida, a ausência da valorização aos aspectos espirituais do ser. É essa a questão. Assim, a conquista de um significado básico para a existência é fundamental para o equilíbrio do eixo ego-self. Na atualidade, generaliza-se essa problemática definida por Jung como a neurose geral do nosso tempo. Então, a conquista do significado básico para a existência é fundamental. Se não quisermos ser vítimas das neuroses que assambarcam a maior parte da humanidade e que, como o próprio Jung havia definido como sendo a neurose geral do nosso tempo. Olha, diante de um mundo que não é compreensível pelo uso da razão e do bom senso, sem levar em conta o elemento espiritual e a reencarnação, como a maioria das pessoas tentam, é um mundo de efeitos. E se procura nos efeitos as causas que muitas vezes não estão nessa vida. E isso é gerador de muitas neuroses, de muitas psicoses, de muitos sofrimentos. Porque, invariavelmente, a dor e o sofrimento atinge a criatura humana. E sem que ela tenha um norte espiritual para a compreensão da vida, ela se desnorteia e se desequilibra. E estabelece quadros danosos de neuroses, de psicoses e de sofrimentos. Aqui nós chegamos à conclusão do estudo dessa tarde. Agradecemos a todos que nos acompanharam. Se possível, compartilhem essas informações. Até o próximo estudo. Boa tarde.